Então, mas voltando um pouquinho ao tema da pregação, eu falei que se fosse dar um tema aqui para a minha pregação você é uma pessoa VIP. Vira para quem está do teu lado e fala, você é uma pessoa VIP. Você sabe o que significa VIP? O que significa VIP? No inglês, a palavra VIP vem do inglês, é Very Important Person. Ou seja, uma pessoa muito importante. Então, vira agora para quem está ao teu lado e fala, você é uma pessoa muito importante. A gente vive tempos das personalidades, etc. Né? As pessoas, a gente vê na internet, a gente acha que uma pessoa importante é uma pessoa que tem milhões de seguidores, uma pessoa famosa. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu e você somos pessoas muito, muito, muito importantes. Sabe por quê? Tem várias passagens que vão nos indicar isso, mas talvez a mais conhecida de todas está lá em João capítulo 3, versículo 16. Fala assim, que Deus amou você de tal maneira, né? Ele fala o mundo são pessoas, e quando ele está falando de pessoas, está falando eu e você. Ele está falando assim, Deus amou você de uma maneira tão especial, que Ele deu aquilo que Ele tinha de mais importante, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. Ou seja, você imagina alguém dar o seu filho em favor de alguém, para que morresse no lugar daquela pessoa, o filho dele fosse morto para que aquela pessoa fosse salva? Só uma pessoa muito, muito, muito especial aos olhos de Deus ganharia isso. E esses somos nós, eu e você. Nós somos pessoas que, embora as nossas falhas, embora os nossos defeitos, embora tudo, Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, para que nós hoje pudéssemos estar aqui e tivéssemos vida e vida em abundância. Então, eu queria que você sempre se lembrasse disso, porque uma das grandes estratégias do inimigo, uma das grandes estratégias de Satanás é tentar tirar a nossa identidade, tentar roubar o valor que nós temos. Você é amado, eu preguei recentemente aqui sobre paternidade, você é amado, você é um filho e uma filha amada do Senhor, um filho amado do Senhor. Deus olha para você, você é a menina dos olhos de Deus, né? Então, eu queria que você pudesse entender isso e se apropriar disso, porque às vezes o mundo vai tentar por diversos instrumentos, diversas ferramentas, tirar essa verdade da nossa vida e do nosso coração. E eu queria ler com vocês um texto bem conhecido, que está lá em Marcos capítulo 4. Abre tua Bíblia, Marcos capítulo 4. Deixa eu tirar aqui que já esquentou um pouco. Aí, Tefinha, minha assessora aqui, obrigado. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Uma passagem conhecida que você já deve ter lido, talvez, várias vezes. Já deve, talvez, ter escutado vários sermões em cima dessa palavra. Mas eu quero, talvez, hoje, trazer uma perspectiva um pouco diferente para você. Diz assim, o texto começa dizendo o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Repete comigo, vamos para o outro lado. Olha que interessante, Jesus está chamando eles para atravessarem, eles estavam à beira do mar da Galileia, e o mar da Galileia é interessante, a gente, quando pensa em mar, pensa num negócio muito grande. O mar da Galileia não é tão grande assim, ele está mais para um lago do que para um mar, né? Apesar de ser chamado mar da Galileia. E Jesus está de um lado do mar e está ali atendendo, fazendo milagres, fazendo
pregando, né? Ele estava pregando antes aqui, no capítulo 4, falando, ministrando as pessoas, e de repente, ele chama aqueles discípulos para um outro estágio, algo diferente que Deus queria fazer com eles. E talvez, ao longo da nossa vida, Deus vai nos chamando para novas aventuras com Deus, para que a gente possa, até como eu preguei semana passada, expandir o nosso horizonte e levar com que a gente possa ter outras experiências com Deus. Às vezes a gente está muito acomodado em uma caixinha, a gente às vezes acostumou que o nosso relacionamento com Deus é daquela forma, e Deus quer nos expandir, Deus quer abrir espaço para o novo, como eu ministrei semana passada, e ele fez na vida de Pedro. Pedro estava ali pregando, tal, já estava feliz com aquilo que Deus estava fazendo, pessoas estavam se convertendo, tal, e Deus de repente fala assim: olha, Pedro, tem mais para a sua vida. Vira para quem está ao teu lado e fala: tem mais para a tua vida. Tem mais, tem mais. E é isso que Jesus vai fazer com aqueles discípulos. Ele pega eles e fala assim: vamos para o outro lado. E é interessante porque às vezes Deus nos chama para uma caminhada, Deus nos chama para um propósito, Deus nos chama para uma nova fase. E normalmente Ele não nos explica todos os passos que a gente vai ter que enfrentar, ou tudo aquilo que nós vamos caminhar diante daquilo. Ele só nos chama, e o nosso papel diante do chamado de Deus não é questionar, mas é o de obedecer. E aí, o texto diz no versículo 36, que deixando a multidão, eles o levaram no barco, e assim como deixando a multidão, eles levaram o barco assim como estava. E outros barcos também o acompanhavam. E aí, eles estão, olha que interessante, eles estão seguindo uma palavra de Deus. Eles estão seguindo uma palavra que Jesus deu para eles. Jesus foi que chamou. E quando Jesus chama, Jesus acompanha as nossas vidas. E ele diz assim no versículo 37. Levantou-se então um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, e os discípulos acordaram e chamaram: mestre, Senhor, você não se importa que nós morramos? E eu estou imaginando a cabeça daqueles discípulos, né? Pensando assim: puxa vida, Jesus, você me chamou e chamou a gente para uma furada, chamou a gente para um rolê que não é um rolê legal. Que rolê é esse que o Senhor chamou a gente, irmão? Se o Senhor, sendo filho de Deus, devia ter chamado a gente para um passeio, aqueles passeios de barco assim, bonito, né? Aquele mar calmo, né? E não é isso que aconteceu, Jesus. O Senhor não está preocupado que a gente morra. E às vezes a gente passa por situações semelhantes na nossa vida. Às vezes a gente fala: Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, eu estou dentro do teu chamado, eu estou cumprindo o teu propósito, eu estou procurando, Senhor, caminhar diante daquilo que o Senhor tem me chamado. Por que essa tempestade no meio desse caminho? Eu não sei quantos já pararam e pensaram por isso, já pensaram nisso. Eu já passei por vários momentos assim, onde eu chegava para Deus e falava: por que, Deus? Eu falava que nem Davi fala lá no Salmo 13: Senhor, por que está passando isso? Até quando? Está complicado esse negócio. Eu me lembro uma época da minha vida, eu ainda nem era pastor tempo integral, eu trabalhava, eu tinha uma empresa. E assim, era uma das épocas da minha vida que eu mais estava frutificando no reino de Deus. Eu estava assim, Deus estava fazendo grandes coisas, eu estava imerso na obra de Deus, procurando servir a Deus com toda a intensidade, com todo o coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Só que no campo profissional eu estava passando por um período difícil. Minha empresa, a gente não fechava contratos novos,
a gente estava passando um período difícil. Quando você tem empregado, você tem que pagar o salário dele, às vezes não está entrando dinheiro de um lado, mas você tem as despesas que não dá para você se livrar delas. Ao mesmo tempo, eu não queria dispensar, eram funcionários que trabalhavam comigo há muitos anos, pessoas queridas, que eu sabia que também passariam dificuldades, e eu tentando segurar ali para mantê-los. E no meio de toda essa tempestade, né? De um lado, eu servindo a Deus, fazendo aquilo, a gente estava no começo da igreja, frutificando as células, trabalhando. Eu trabalhava durante o dia, mas à noite estava todo momento em alguma atividade da igreja. E vem às vezes uma voz e sopra, né, no nosso ouvido e fala: puxa vida, que Deus é esse que você está servindo e você está passando pelo que você está passando? Mas eu vivia um momento tão imerso em Deus, tão cheio da presença de Deus, que essas coisas não me preocupavam. E eu me lembro que eu orava, às vezes, pedia até oração para alguns amigos mais próximos, falando: esteja orando por mim, estou passando por essa situação, mas eu estou com o meu coração em paz, eu falava. Mesmo passando por essas adversidades, porque eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Eu tinha certeza que eu estava no centro da vontade de Deus e que Deus estaria cuidando de mim, embora eu não conseguisse enxergar, embora eu só conseguisse enxergar naquele momento a tempestade, a luta, as adversidades. Parecia que tudo aquilo vinha contra mim, mas eu sabia que eu tinha um Deus que estava comigo. E eu falava: Senhor, eu sei. E aquele período foi um período de tempestade, mas aquela tempestade passou. Deus cuidou da gente, guardou a vida da gente, depois as coisas voltaram ao normal e aquela tempestade passou. Então, primeira coisa que eu quero te dizer primeira coisa que eu quero dizer para você no dia de hoje. Se você está passando por uma tempestade, ela vai passar. Amém? Tempestades vêm, mas tempestades vão, em nome de Jesus. O que importa é você estar no centro da vontade de Deus. Tempestades vão passar. Guarda isso no teu coração. Não se desespere. Aqueles homens correm para Jesus e falam: Jesus, você está aí dormindo, descansando, você não está se importando comigo. E eu quero te dizer uma coisa: Deus se importa comigo e com você. Você e eu somos pessoas muito importantes para Deus. Deus se importa com você. E se Ele não está desesperado, é porque não é para estar desesperado. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém? E aí o texto continua. Onde foi que nós paramos? Ele levanta. E aí Jesus se levanta, fala assim: eita, vocês não aprenderam nada mesmo, né? A gente caminhando junto, né? E aí Jesus se levanta e repreende o vento. E disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou. E fez daquele tempo uma completa bonança. Então ele perguntou aos seus discípulos, então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E talvez essa palavra possa ecoar para alguns que estão aqui. Se ainda não tem fé, você já passou por coisas. Uma das coisas que eu sempre exercito na minha vida, assim, é que quando eu passo por uma situação difícil, o Espírito Santo me faz lembrar de outras situações difíceis que eu já passei e que Deus me deu livramento. Eu já não tive com você lá atrás, eu já não te acompanhei naquele vale, naquele momento, naquela tempestade, naquele momento que você passou lá quando você tinha 15, 20, 30 anos. Então, eu continuo sendo o mesmo Deus e continuo com você. Amém? Saiba disso, lembre-se disso, Ele está com você. Às vezes a gente esquece, a gente tende a achar que o momento presente é a maior crise da nossa vida. E aí quando você olha para trás, você vê que você já passou crises iguais, semelhantes ou piores na sua vida.
e que Deus deu livramento, e a tempestade passou, e Deus cuidou de você. E Jesus está perguntando para aqueles homens: por que vocês estão com tanto medo? Mas uma coisa que me chama a atenção nessa passagem, é que Jesus, o texto diz no versículo anterior, 39, fala que Jesus repreende o vento e disse ao mar: aquieta-te. É interessante, Deus repreendeu o vento. Por que Jesus repreende o vento? O vento não é uma pessoa, não é uma entidade. O vento é uma manifestação da natureza. Eu creio que nessa passagem, Jesus não está repreendendo o vento. Jesus está repreendendo o espírito que está tentando impedir eles de caminharem para o outro lado daquele lago. Porque o texto vai nos mostrar, e eu não vou me ater tanto ao capítulo 4, eu quero me ater mais ao capítulo 5, que Deus tinha um propósito para eles do outro lado. Deus tinha algo que Ele queria fazer lá no destino. Mas entre o chamado e o destino, vêm as tempestades para tentar fazer a gente parar. Jesus não está repreendendo o vento, Jesus está repreendendo a entidade, o espírito, a guerra espiritual que está se levantando contra eles. E eu quero te falar um pouquinho no dia de hoje sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual. Sabe, amados, nós não somos uma igreja que chama aqui demônio para entrevistar demônio aqui na frente e tal, né? Nós não fazemos isso, mas não é porque nós não fazemos isso que nós não acreditamos na guerra espiritual. Nós somos uma igreja que crê sim, nós cremos que nós existimos e há um mundo espiritual nos cercando. O escritor C.S. Lewis, um grande pensador, ele diz que quando a gente pensa no mundo espiritual, tem dois extremos que são igualmente perigosos. O primeiro é achar que o diabo pode todas as coisas, que ele é soberano. Então tem gente que vive morrendo de medo do diabo. Ai, Senhor, sabe, pastor, fizeram um trabalho para mim, fizeram um trabalho lá no meu, uma ex-namorada, ex não sei o quê, um vizinho fez um trabalho para mim, por isso que as coisas estão dando tudo errado na minha vida, e ele está acabando com a minha vida. Sabe, amados, a gente coloca às vezes o inimigo numa situação ou numa posição de mais poder do que ele realmente tem. A Bíblia diz que maldição sem causa não se cumpre. Nenhuma obra do inimigo contra a tua vida vai te atingir se você não abrir brecha na tua vida. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Saiba disso, amados. Pode fazer o trabalho que for, a macumba que for, fazer o que for. Nada te alcançará, porque você é lavado e coberto com o sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida. Saiba disso. Saiba disso. Então, C.S. Lewis diz, um extremo é você achar que o diabo tem mais poder do que ele realmente tem. E o outro extremo é achar que o diabo não existe. Ah, não, esse negócio de diabo, de guerra espiritual, isso é coisa da cabeça dos outros, né? Isso não existe. Existe sim. Então, qual é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é saber que existe uma batalha espiritual contra a minha vida, contra a tua vida. Mas nós temos um Deus que é maior do que todas essas coisas. Amém? Não menospreze as obras do inimigo. A própria palavra fala que o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Ele anda, amados. Eu gosto muito eu não sei quantos já leram ou assistiram o filme dos Peregrinos, um livro escrito no século XVI, acho, se não me engano, mas que se tornou um grande best-seller. E o que eu gosto, ele mostra a trajetória de um peregrino, de um homem que carregava um grande fardo,
E ele fala de uma forma metafórica da trajetória nossa como cristãos. E ele vai falando sobre essa trajetória, essa caminhada, e quando ele se encontra com o Senhor, e figuradamente aquele fardo do pecado é retirado das suas costas, e você acha que o filme vai acabar aí, que o livro vai acabar aí. Mas o livro não acaba aí, o livro continua, porque o diabo não dá trégua para a gente, mesmo depois que a gente tem um encontro com o Senhor. E é interessante do filme, eu vou dar um spoiler aqui, aí tudo bem, né? Ele continua caminhando na direção da cidade celestial, que é o nosso destino, o destino de todos nós, estarmos na eternidade com o Senhor. E até ele entrar na cidade celestial, até ele partir para esse momento onde nós estaremos com o Senhor, o diabo está tentando. Aí no último minuto, quando ele entra na cidade celestial, o diabo que está tentando ali fala assim, puxa vida, perdi, esse aí não tem mais jeito. Então saiba de uma coisa, amados, até o último momento, até que Jesus volte, ou até o momento que você parta para a glória com o Senhor, o inimigo vai estar ao nosso derredor, buscando destruir tua vida, teu casamento, tua família, teus filhos, e cabe a nós vigiarmos, né? A palavra de Deus vai nos dizer para nós sermos vigilantes, vigiarmos, cuidarmos, orarmos, cercarmos, fecharmos as brechas, porque o inimigo não toca, gente, quem não tem propósito. O inimigo não vai tocar quem ele não vê que pode ser usado pelo Senhor. E aqui nesse caso é interessante, porque... Deixa eu pegar uma aguinha aqui, deixa eu pegar essa aqui. Não é muito bonito tomar água aqui na garrafa, mas hoje a Sônia não está aqui. Se ela tivesse, ela ia falar, ai, Fernando, por que você tomou na garrafa, não tomou na canequinha? Mas hoje ela não está, então eu vou tomar na garrafa mesmo, tá? Vocês riem? Ela, como? O pior é que ela deve estar assistindo. Mas, vamos lá. Eu já até me perdi aqui, viu? Fica fazendo gracinha, aí... Não, eu dei já o spoiler do filme, já falei do final do filme e tal, mas vamos voltar aqui ao texto bíblico. Então, levantou-se uma forte tempestade, Jesus estava na popa dormindo, e aí, mestre, tu não te importas que nós morramos, tá? E a resistência que eu vejo Jesus e aqueles discípulos passando, como eu disse, tem a ver com o que Deus queria fazer com eles do outro lado daquele lado. Havia uma força tentando impedi-los de chegar do outro lado. E eu vejo às vezes tantos crentes, tantos cristãos sendo roubados no propósito que o Senhor tem para a vida deles, roubando, entrando com tempestades, com lutas, e essas pessoas sucumbindo e impedindo que elas vivam aquilo que Deus tinha para a vida deles. Sabe, amados, nossa igreja tem 29 anos. Quantas tempestades a gente já passou ao longo desses 29 anos? Quantas vezes o inimigo tentou paralisar a obra dessa igreja? Mas a perseverança e a certeza de que Deus tinha um plano era maior do que as tempestades que vinham. Mas o texto continua, vai lá para o versículo 40, né? Por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ainda não tinham caído a ficha quem que estava no barco com eles. E às vezes a gente não tem ideia de quem está no barco com a gente. Amém? Se você um dia abriu teu coração e pediu para Jesus entrar no barco da tua vida, tenha consciência de quem está no barco com você. Aqueles caras ainda não tinham ideia de quem era que estava no barco com vocês.
com eles. Mas termina o capítulo 4 e começa o capítulo 5. A gente precisa entender que essa questão de divisão de capítulos é uma coisa metodológica que foi introduzida pelos escritores, pelos homens, tal, né? Ela não faz parte do texto bíblico. Os capítulos são inserções que foram colocadas para facilitar a estruturação do texto. Mas o texto, na realidade, é corrido. Então, capítulo 4 e capítulo 5 estão juntos. Mas aí a gente vai para o capítulo 5, a partir do versículo 1. E ele diz assim, depois o quê? Eles atravessaram o mar. Eles atravessaram o mar e foram para onde? Para a região dos Gerazenos. E quando Jesus desembarcou, veio o quê? Veio um endemoniado na direção dele. Veio um homem com espírito imundo e veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia ali nos cemitérios da região. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo. Nem mesmo as correntes. Eu não sei quantos já viram alguém endemoniado, cara. Você às vezes põe 4, 5 caras fortão para segurar um endemoniado e não consegue segurar o endemoniado. Então, se você nunca teve experiência, um dia que aparecer você saiba que não vai ser pela tua força que você vai segurar ele, tá bom? Não é pela tua força. Já vi caras assim, 4, 5 caras fortão, dos mais fortão, tentando segurar, o cara não segura. Batalha espiritual, gente, é uma verdade. Não menospreze as obras do inimigo. Não abra brechas na sua vida. Mas o texto vai continuar. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Eu queria que você grifasse isso na tua Bíblia. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. E é interessante porque o texto parece que ele está querendo dar uma ênfase. No versículo anterior ele falou, ninguém conseguia. Agora nesse versículo ele fala, ninguém era suficientemente forte. E toda vez que você vê isso escrito na Bíblia, é para ressaltar que talvez não tem ninguém que tenha poder, só tem um que tem poder, e esse um que tem poder é Jesus Cristo. Ele é capaz de quebrar correntes, ele é capaz de sujeitar demônios, ele é capaz de impedir que o vendaval sucumba, um navio, ele é capaz. Ninguém é capaz, mas o meu Deus é capaz. Eu não sou capaz, mas o poder do Senhor, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está em nossas vidas. Então não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre aquele a quem nós servimos. É aquele que está no barco com a gente. Noite e dia, aquele cara andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e as colinas. A gente pensa que tem alguma coisa nova debaixo dos céus, mas não tem. Quantos jovens, adolescentes a gente tem visto se cortando nos dias de hoje? E o que é isso, senão uma manifestação demoníaca? É o inimigo querendo acabar com a vida daquela pessoa. Quantos jovens, gente, eu já atendi aqui na igreja, pais que vieram trazer jovens, falaram assim, meu filho, olha o braço do meu filho todo cortado. É uma tentativa do inimigo de acabar com aquela vida, é uma tentativa do inimigo de roubar o propósito que o Senhor tem para a vida daquela pessoa. É isso que acontecia com esse homem, irmãos. E às vezes as coisas podem acontecer não tão claras assim
não tão explícitas desse jeito, mas tem outras formas de o inimigo tentar matar, roubar, destruir, acabar conosco. Aquele homem vivia isolado, longe da sociedade. Aquele homem gritava de dia e de noite, se feria a si mesmo, rompia correntes. Mas quando Jesus olha de longe, versículo 6, ele correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Olha que interessante. Você sabia, o diabo teme a Deus. O diabo teme a Deus. Olha o que ele diz: que queres comigo, Filho de Deus? Rogo-te que Deus, que não me atormentes. Sabe? Não basta conhecer a Deus, porque até o diabo conhece a Deus. E o diabo às vezes teme mais a Deus do que crente, de gente que se diz crente não teme a Deus. Eita mesmo, né? Porque o diabo teme Deus, e tem crente, crente não, deixa eu corrigir. Gente que se diz crente que não teme a Deus. Ele age como se Deus não existisse. Mas aquele demônio olha, né, e fala através da boca daquele homem: rogo-te, Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. E então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Tem gente que usa isso como uma prática de libertação, né? Você sai aí perguntando: qual é o teu nome? Aí o demônio fala: eu sou Zé Pilintra, eu sou Tranca-Rua, eu sou isso. Na realidade, Jesus não estava querendo saber o nome, porque não importa o nome do demônio, porque se o demônio se manifesta em nome de Jesus, ele tem que sair. Não importa o nome dele. O que Jesus queria, e a gente vai ver aqui, era levar esse homem a confrontá-lo com aquilo que o inimigo estava tentando roubar dele, que era a própria identidade dele. Qual é o seu nome? E aquele homem, através do demônio que estava na vida dele: meu nome é Legião. Respondeu ele: porque nós somos muitos. Ele falou: se você é muito, o texto não está falando, mas é mais ou menos isso que Jesus vai falar. Se você é muito, se é pouco, você vai sair em nome de Jesus, não importa. Não importa. Qual é o teu nome? Meu nome é Legião. E legião é um termo usado, era usado militar para falar sobre um número de pessoas que compunham um determinado pelotão do exército, que era mais ou menos 6.000 soldados. Então, quando ele está falando legião, ele está dando uma ordem de grandeza de quantos demônios haviam na vida daquele homem. Mas uma coisa que eu quero que você preste atenção é que o nome daquele homem não era Legião. Legião era o que o inimigo queria que ele pensasse que ele era. O nome dele não é Legião. Sabe, amados, ao longo da nossa vida o inimigo tenta colocar rótulos em nós. Desde criança, gente. Tem gente que carrega desde criança alguns rótulos que vão sendo colocados na sua vida. E você vai assumindo aqueles rótulos como a tua identidade. E o inimigo fala: olha, você é um fracassado, você é um traído, você é isso, você é aquilo lá. E você vai adquirindo e assumindo esses rótulos. Tem até uma história que a gente conta para criança, tem um livro do Max Lucado, que é muito lindo, que chama Você é Especial, inclusive, é o título do livro, se não me engano, né? Você é especial. E ele fala ele conta uma fábula, uma história de um menino chalingo, acho, não sei, chulingo, né? E ele ia recebendo rótulos, ele ia recebendo etiquetas de um monte de coisas, e ele ia ficando triste. Espiritual é real. Sabe, eu não sei quantos já pararam, a gente precisa aprender a discernir. A Bíblia fala o seguinte, que o homem que é natural
discerne o que é natural. E o que é espiritual discerne o quê? Não. O texto bíblico não fala que o homem espiritual discerne o que é espiritual. O homem que é espiritual discerne o que é natural e o que é espiritual. O que é natural, ele só consegue enxergar sobre o prisma natural. Mas aquele que é espiritual, ele consegue discernir. Ele fala, opa, isso aqui é natural. Isso aqui é espiritual. Ai, sabe, pastor, tem um demônio lá na minha empresa, sabe o que é? Eu estou tendo uma perseguição, eu tenho certeza que é Satanás. Eu falei, o que é? Eu falei, não, sabe o que é? Eu chego atrasado, toda vez que eu chego atrasado no meu trabalho, o chefe vem me criticar, vem falar que vai matar. Não, não é espiritual. Não é o teu chefe que está endemoniado. Talvez seja você que está com o demônio do sono, que sai tarde de casa, né? Então a gente precisa discernir, gente, o que é natural do que é espiritual. Põe o celular para despertar meia hora mais cedo e chega no horário no teu trabalho. Mas aquele que é espiritual discerne também o que é espiritual. Tem coisas, gente. Eu já falei aqui, de vezes quando a gente ia fazer, a gente até está comentando isso outro dia com o Ricardo e com a Kelly, quando a gente se envolve, por exemplo, num projeto vai fazer Love Weekend, um retiro de casais, parece que naquela semana começa a surgir umas discussões em casa que brota, você olha assim, você fala, da onde surgiu isso? Por que surgiu essa DR aqui nesse momento? E aí você começa a discernir. E aí você dobra o teu joelho, começa a repreender aquilo. E você começa a perceber que aquilo é espiritual, querendo atrapalhar o propósito que Deus tem para a tua vida. Sabe, amados, na tua casa, na tua família, a hora que surgem situações, que começa a haver contenda, luta, começa a discussão, que você fala, não tem um porquê disso. Dobra o joelho em família, começa a orar, começa a repreender em nome de Jesus toda a obra do inferno na tua vida, na tua casa, na vida dos teus filhos, de tudo. Porque existe um mundo espiritual militando contra vocês, contra nós. Nem tudo é espiritual e nem tudo é natural. E a gente precisa de discernimento. Saber separar um momento do outro. Às vezes os problemas familiares do casal é por falta de honra, é por falta de respeito, é por falta de outras coisas. Tem nada a ver com demônio. Mas tem vezes que você olha e você fala, uau, tem alguma coisa aqui que não é natural. Se não é natural, é espiritual e a gente precisa se posicionar e orar e se colocar na brecha em nome de Jesus. E o texto continua, e ele pergunta para aquele homem, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque nós somos muitos. Aquele homem estava tão cheio daqueles demônios que ele achava que o nome dele era outro nome. Quais são as lutas que muitas vezes têm vindo sobre a tua vida e que muitas vezes têm roubado a tua identidade de quem você realmente é? Quando você não sabe quem você é, você acaba aceitando o rótulo, qualquer rótulo que o inimigo coloca em você. Quando você não sabe quem você é, você acaba aceitando qualquer rótulo que o inimigo coloca sobre sua vida. Não aceite os rótulos dos inimigos sobre a sua vida. Eu já contei essa história, mas vou reprisar porque ela é muito importante, serve inclusive nas nossas relações. A gente, quando começou a igreja, tinha uma escola, e nessa escola era uma escola onde a gente ministrava educação por princípios bíblicos, a gente ministrava o valor, a identidade da criança, e um dia a criança chega em casa e a mãe dela fala, você é isso, você é aquilo outro, soltou o repertório de legião de etiquetas sobre a vida do filho. E a filha virou para a mãe e falou, mãe, eu não sou nada disso. Eu aprendi na escola
que eu sou filha amada do Senhor, que eu tenho um alto valor e que Deus... E aquela mãe começou a chorar, porque aquela mãe naquele momento estava sendo usada pelo inimigo para tentar colocar rótulos na vida das pessoas. Lembre-se disso, a nossa luta não é contra pessoas. Tem pessoas que colocam rótulos em você, ou que tentaram colocar rótulos em você, mas o problema não é a pessoa. O problema é aquele que age através da pessoa. A pessoa foi só um canal. A nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra o espírito que age sobre a vida delas. E aí, o texto vai continuar e diz assim: uma grande manada de porcos estavam passando numa colina, e os demônios imploraram para Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram naqueles porcos. E a manada de cerca de 2.000 porcos ficou pirada, e atirou-se do precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Olha que interessante. Às vezes a gente olha o texto e fala assim: puxa vida, você imagina a cena, Jesus expulsa os demônios da vida daquele homem, os demônios entram nos porcos, e os porcos se atiram no mar e morrem ali no mar. O diabo ele é tão ardiloso, que em todos os momentos ele tenta se levantar contra a obra de Deus. Os estudiosos dizem que aquela comunidade era uma comunidade que vivia, os porcos era o sistema econômico deles. Eles lucravam e viviam com a criação de porcos. Quando Jesus manda aqueles demônios irem para os porcos, e os porcos se atiram e morrem ali, qual é a reação das pessoas que estão ao redor? Ao invés de ficarem admirados e falarem: Jesus, glória a Deus, porque Tu és o libertador, as pessoas viram e falam assim: puxa vida, esse tal de Jesus veio acabar com a nossa fonte de lucro, com o nosso rendimento. Sabe o que isso nos mostra? É que muitas vezes, o inimigo ataca aquilo que nós mais valorizamos para tentar nos afastar de Deus. Às vezes o inimigo ataca aquilo que nós mais damos valor, para que nós possamos nos afastar e nos distanciar de Deus. Eu já vi isso tantas vezes na vida de tantas pessoas da igreja. O inimigo atacando alguma área em que aquela pessoa na realidade idolatrava ou valorizava, e aquilo foi suficiente para ela se afastar do Senhor. E muitas vezes o inimigo, se ele não pode te prender, ele acaba tentando te distrair. Se o inimigo não consegue te prender, ele tenta te distrair. E o texto vai continuar e diz assim: e os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Todo mundo conhecia aquele homem, endemoniado tantos anos naquela cidade. E quando eles olham para eles veem ele assentado, vestido e em perfeito juízo. É isso que o Senhor faz com a nossa vida, gente. O apóstolo Paulo fala que Ele nos dá novas vestes. Quando a gente é liberto, quando a gente conhece o Senhor, Ele muda a nossa forma, Ele muda a nossa afeição, Ele muda os nossos gostos, os nossos valores. Esse homem não queria mais ficar andando de túmulo em túmulo, fedido, sujo, nu. Mas ele está agora vestido, ele está com uma nova veste sobre a vida dele. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. E aí, ele está assentado, vestido e em perfeito juízo. E aquelas pessoas ficaram o quê? Com medo. Elas não tinham medo do demônio, mas elas tinham medo do que o Senhor tinha feito. Olha que coisa maluca. O medo não era daquele endemoniado, o medo era daquilo que o Senhor havia feito. E os que estavam presentes
contaram ao povo o que tinha acontecido àquele endemoniado. E falaram também sobre os porcos. E então o povo começou a suplicar o quê? Que Jesus saísse do território deles. Olha que coisa louca, gente. Olha que coisa maluca. Eu estava ouvindo um testemunho, acho que foi na Econf, né? Não me lembro quem foi que pregou. Falou sobre uma pessoa da igreja, foi o pastor Pedro Estrela. Falou sobre uma jovem que se converteu lá. Que ela saía para as baladas, voltava drogada, passava a noite toda na prostituição, se drogando, se prostituindo, voltava para casa. E aí um dia, ela teve um encontro com Jesus. E Jesus libertou ela, curou ela, transformou a vida dela. E aquela moça começou a se envolver na igreja, começou a servir na igreja. E um dia ela teve uma vigília, acho que foi na igreja. E ela voltou tarde para casa depois da vigília. E o pai daquela jovem espancou ela. Porque falou: eu não quero ver minha filha em vigília de igreja até essa hora. Ele não se preocupava que a filha ficasse se prostituindo, se drogando, se embebedando. Mas ele se incomodava quando aquela filha estava agora servindo ao Senhor, na casa de Deus, indo numa vigília e chegando à noite em casa, porque estava na presença do Senhor. Essas são as resistências que a gente fala. Por isso que Jesus vai falar lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. E aí, o que a gente vê é a aplicação prática. E eles começaram a suplicar que Jesus saísse do território deles. Ou seja, eles preferiam os demônios naquele território do que Jesus. Você já se deparou com pessoas assim? Eu já, infelizmente, na minha vida pastoral, já vi muitas pessoas que optam. Falam assim: não, eu prefiro viver a vida do jeito que eu vivia, do que caminhar nessa nova vida. E isso é um drama real, amados, que acontece. Mas Deus tinha um propósito para a vida daquele homem. Deus atravessou o mar, Jesus atravessou o mar, enfrentou uma tempestade por causa da vida de um homem que ele queria libertar. Porque a vida daquele homem era especial, assim como a tua vida é especial. E para terminar, o pessoal do louvor pode vir à frente. Você não é definido pelo seu passado. Você é definido pelo preço que Cristo decidiu pagar por você. E Ele pagou um alto preço. Jesus, vai embora daqui. É essa voz que Jesus ouve. Mas Jesus estava disposto a parar a vida. Jesus estava disposto a caminhar por causa de uma pessoa. E se Jesus é capaz de fazer isso para a vida de uma pessoa, imagina o que Ele é capaz de fazer pela minha vida e pela tua vida. E para terminar, o versículo 18, ele fala: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera ali endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Aquele homem ficou tão grato a Jesus que ele falou: Jesus, eu quero caminhar com você, eu quero ir com você. Me deixa eu entrar no teu ministério. Deixa eu ser um dos teus. É legítimo o desejo do coração daquele homem. Mas Jesus, interessante, Jesus fala assim, não o permitiu. Mas disse para ele o quê? Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você, e como Ele teve misericórdia de você. E então aquele homem se foi, começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Aquele homem, amado, se torna o primeiro missionário entre os gentios. A gente falou semana passada sobre Pedro, mais à frente, Pedro vai ser despertado para falar para os gentios, mas aqui, Jesus já estava usando a vida de um homem como missionário.
Deus quer transformar a nossa vida entre não só aquele que recebe, mas aquele que transmite aquilo que recebeu a vida de outros. Eu não sei, que nem aquele homem, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu só sei que eu era paralítico e agora eu ando. Eu só sei que eu era endemoniado e agora eu sou livre. Eu só sei que o meu casamento estava acabado e hoje foi restaurado. Eu só sei que minha vida não tinha sentido e hoje ela tem propósito e tem valor. Eu só sei disso. E é isso que Deus quer, o nosso testemunho. O testemunho da nossa vida. Deus transforma as nossas vidas e nos envia para que a gente possa cumprir o seu propósito. Não importa de onde nós viemos, importa aonde Deus está nos enviando. E eu queria te convidar, fique em pé agora. É isso que eu quero que a gente saia daqui nessa manhã refletindo um pouquinho sobre a nossa vida. Olha para a tua história. Olha para a tua história agora. Imagina o quanto o inimigo já tentou destruir, quantas coisas o inimigo já tentou fazer contra a tua vida. Você consegue discernir? Você consegue entender, imaginar quantas vezes, você consegue mensurar quantas vezes o inimigo tentou destruir a tua identidade, destruir tua família, o teu casamento, a vida dos teus filhos? Você já consegue dimensionar o quanto o inimigo tentou paralisar você? Eu tenho certeza que todos nós teríamos histórias para contar se eu abrisse aqui. Você consegue lembrar de quantas tempestades você já passou na tua vida? Daquelas que você falou: Senhor, o Senhor está querendo que a gente morra aqui? Não está dando. Você consegue imaginar cada ataque, cada lágrima que você já derramou na tua vida, na tua caminhada, na tua trajetória? Você acha que isso foi por acaso? Você acha que foi por acaso? Não foi. Sabe por quê? O diabo não perde tempo com quem não tem propósito. O diabo não perde tempo com quem não tem propósito. Todo ataque que você já passou na sua vida, toda luta que você já passou na tua vida, é porque Deus tinha um propósito. Mas eu gosto quando o apóstolo Paulo fala que nosso Deus é aquele que é capaz de transformar a nossa vida. Ele é capaz de fazer tudo novo. Existe algo poderoso do outro lado. Existe algo importante do outro lado, para onde Deus está te chamando. Deus quer usar a tua vida, amados. Deus quer usar o teu testemunho. Deus quer usar aquilo que você é, para alcançar aqueles que ainda não são. Deus quer levar a mensagem do Evangelho à vida da tua família, dos teus amigos, das pessoas do teu trabalho. Desde a mensagem mais simples. Uma vez nós fizemos uma dinâmica com alguns dos nossos líderes. E a gente ouviu um pouquinho da história de cada um. Dos pontos, dos fatos que marcaram a vida de cada um. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E a gente trabalhou com eles. O que a palavra de Deus diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. As boas e as ruins que a gente passa. Deus está trabalhando e convergindo todas elas, para que o poder do Senhor seja aperfeiçoado, para que a obra dele possa ser aperfeiçoada. O tamanho da batalha revela o tamanho muitas vezes do nosso chamado. A batalha é proporcional ao chamado que Deus tem para as nossas vidas. Você sobreviveu à tempestade, você atravessou o mar, você venceu correntes. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito para a tua vida. Fala assim: Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor me libertou, porque o Senhor me fez atravessar o mar,
porque o Senhor fez atravessar as tempestades em nome de Jesus. Eu queria orar por você. Você que sente que está no meio de uma batalha espiritual nesse tempo. Nós falamos sobre batalha espiritual. Levanta a tua mão onde você estiver. Eu não vou te chamar para você vir à frente hoje, mas eu quero orar onde você estiver. Você que consegue discernir, talvez depois dessa palavra, você discerne que você está vivendo no meio de uma batalha espiritual. Pai, nós em nome de Jesus, Tu estás vendo as mãos levantadas agora, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus toda ação do inferno contra essas vidas, toda tentativa do inimigo de paralisá-los, toda tentativa do inimigo de tirá-los do propósito. Senhor, em nome de Jesus, estende a Tua mão sobre a vida de cada um agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, acalma, Senhor, a tempestade sobre a vida desses irmãos e dessas irmãs, e que eles possam chegar do outro lado, chegar do lado, Senhor, aonde o Senhor tem chamado, aonde o Senhor tem propósito para a vida delas. Em nome de Jesus, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito para a tua vida, e nenhuma tempestade, nenhuma ação do inferno vai te paralisar, em nome de Jesus. Se a gente crê nisso, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Tudo mudou, perdeu o valor ao te contemplar. Perfeito amor me transformou. Será minha grande ambição, conhecer teu coração e te fazer conhecido em toda a terra. Essa será minha grande ambição, agradar teu coração, queimar de amor por ti eternamente. Essa será minha grande ambição, conhecer teu coração e te fazer conhecido em toda a terra. Essa será minha grande ambição, agradar teu coração, queimar de amor por ti eternamente. É o meu compromisso ser contigo, ser teu amigo. Este é o meu grito, conta comigo, conta comigo. É o meu compromisso ser contigo, ser teu amigo. Este é o meu grito, conta comigo, conta comigo. Essa será minha grande ambição, conhecer teu coração E te fazer e conhecido, te fazer conhecido Senhor, em toda a terra. em toda a terra. Essa será minha grande ambição, agradar teu coração, queimar de amor por ti eternamente. Amém, Senhor.
Me dá esse coração missionário, Senhor. Assim como Tu usas, Senhor, cada tempestade das quais nós passamos, cada luta da qual nós passamos, para que nós possamos ser testemunhos do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor, do Teu favor. Pai, nós declaramos e temos consciência que há uma batalha espiritual, mas que maior é o Senhor que está em nós, que está na nossa casa, na nossa família, do que qualquer obra do inimigo contra as nossas vidas. Que nós iremos resistir em nome de Jesus, e na direção do propósito e do chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Se tem alguém aqui hoje que nunca entregou sua vida para Jesus, se tem alguém hoje aqui, tudo isso só aconteceu, a tempestade só parou, o endemoniado só foi livre porque Jesus estava presente. Se tem alguém hoje aqui que nunca fez esse convite: Jesus, entra no barco da minha vida, entra na minha vida e no meu coração. Eu quero a partir de hoje, Senhor, que o Senhor dirija o barco da minha vida. Se você nunca fez essa oração e quer fazê-la hoje, levanta a tua mão onde você estiver. Eu não estou te chamando para uma religião, estou te chamando para você entender e receber Jesus como Senhor e o teu Salvador. Tem alguém que nunca fez essa oração e quer fazê-la hoje? Levanta a tua mão onde você estiver. Tem alguém lá em cima, na galeria? Tem alguém? Aonde? Ali atrás. Glória a Deus. Vem cá, um minutinho. Se você está junto com essa pessoa, traz ela aqui, vem junto. Amém, amados. Não tem jeito melhor da gente terminar esse culto do que a gente poder orar com alguém. Tem alguém lá em cima na galeria? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, corre, corre, corre. Amém. 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 Vem cá. Os pastores podem estar próximos dele. Abre a tua mão como quem quer receber. Olha, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, hoje eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu sei que eu sou pecador, mas eu também sei que o Senhor é aquele que perdoa os meus pecados lá na cruz do Calvário. Então, a partir de hoje, que não seja mais eu quem viva, mas que seja o Senhor que viva através de mim. Entra no barco da minha vida e dirige esse barco. Eu sou grato a Ti, porque mesmo eu não sendo merecedor, o Senhor decidiu me amar, me perdoar e escrever o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu sou totalmente Teu. Eu sou Teu servo e Tu és o meu Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Os pastores podem acompanhar eles. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre você e a tua família. Vão na paz do Senhor, que Deus abençoe. Amém.